Estúdios, equipe do SAMU. Conosco no microfone a doutora Ana Carla Carnaúba, ela que é médica da equipe do SAMU, médica socorrista. É assim que fala, doutora? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal aqui do estúdio. Bom dia, muito obrigada pelo tempo já, doutora, que a gente sabe que é precioso, né, o tempo da equipe do SAMU. Sim. Muito bem. A senhora disse que já temos alguns dados, não faz muito tempo que o SAMU está atuando em Sorriso, mas o trabalho é extenso, é constante, né, doutora? Sim, o SAMU, ele iniciou aqui em março, né, de 2024, esse ano. É um bebê na cidade, né, tem apenas 8 meses, mas a gente está com um aumento bem exponencial, né, dos casos de ocorrências que nós estamos tendo. O SAMU funciona de forma 24 horas, né? A central, então, você vai ligar 192 e vai aparecer, vai cair lá em Cuiabá, nossa central em Cuiabá, com previsão de vir para Sorriso mais futuramente, né? Uhum. E eles fazem a regulação, pegando todos os dados e nos mandando as ocorrências para os devidos lugares, né? E aí vocês vão fazer esses atendimentos conforme a necessidade? Conforme a necessidade da população. A gente é composto de 2 ambulâncias, né? Ambulância Bravo e Alfa, na qual a Bravo é composta por um condutor, um técnico e um enfermeiro, e a Alfa, que é composto pelo médico, o enfermeiro e o condutor. E é a regulação que vai mandar esta ou aquela, dependendo da gravidade? Dependendo da gravidade do paciente, né, da ocorrência. Isso tudo é visto conforme os dados que o próprio informante, né, vai passando para o pessoal da regulação lá de Cuiabá. Uhum. A gente teve, no mês de outubro, cerca de 185 ocorrências, né, sendo a maioria sai para a equipe Bravo, né, que é umas ocorrências um pouco mais simples, né? Uhum. E a Alfa saiu 62 vezes. Temos uma média de 6 atendimentos ao dia. No mês de agosto, assim, só para a gente ter um comparativo, a gente teve 143 ocorrências, ou seja, um aumento de 30% em 2 meses. Uhum. Né? O SAMU cresce cada dia mais, cada mês a gente vai tendo mais ocorrências, né? Uhum. O pessoal vai conhecendo o nosso trabalho. Perfeito, isso é muito importante. Só para a gente ajudar as pessoas, em que casos, preferencialmente, se aciona o SAMU via 192? Sim. O SAMU, ele é mais indicado, em atendimentos clínicos, psiquiátricos. Então, se você tiver alguma dor no peito, passar mal, tiver algum desmaio, crises convulsivas, né? Queimaduras graves, se o paciente tiver algum acidente de trânsito, também pode chamar o SAMU, alterações psiquiátricas. Todos esses casos, o SAMU está à prontidão para atender. Perfeito, Raíssa. É importante falar da questão de atendimento. Fim de semana nós estávamos lá gravando uma entrevista e o pessoal comentou que está acontecendo muito de ligar para o bombeiro e para o SAMU naquela quem chegar primeiro leva. Então o pessoal até não é o ideal. Não é o ideal, porque se desloca as 2 viaturas, né? Ligou para o SAMU, aguarda, a equipe vai chegar lá. Uhum. E aí muitas vezes a equipe do SAMU chega, o bombeiro já está lá, ou vice-versa, porque a pessoa acionou 2 vezes para como se fosse uma disputa, uma corrida. Quem não chega assim. primeiro. E não é assim que funciona, não é assim, né, doutora? Funciona. O ideal é a gente realmente chamar um e esperar, né, até chegar. Aqui o nosso tempo de deslocamento é baixo, né? A cidade é pequena. Sim. Então, aquela ânsia, né, de querer o atendimento logo acaba ligando para os 2. Mas isso é prejudicial tanto para os bombeiros quanto para nós, né? Que acabamos deslocando 2 viaturas, sendo que poderíamos estar em outra ocorrência. E para o cidadão que paga os 2 serviços, né, doutora? Tem que lembrar disso. Então, a gente tem que usar a inteligência. Vamos mexer no bolso aí que o pessoal tem e a consciência apura um pouquinho mais, né? Sim. Isso é importante. A senhora citou casos de tentativa de suicídio. Tivemos algo recente, inclusive, que o SAMU conseguiu chegar em tempo e evitar a situação, né, doutora? Sim, a gente tem um aumento bem grande de tentativas de suicídio, dessas ocorrências, né? É importante alertar a população que o SAMU também está preparado para atender esse tipo de ocorrência, né? Mas que nós temos outros meios, né? Antes de chegar de fim ao fato de ter a tentativa de suicídio. A gente tem várias instituições aqui na cidade que podem ajudar esse paciente. Né? Uhum. A gente tem o Centro de Valorização à Vida, que é 188, que o paciente pode ligar 24 horas se quiser conversar, né? Tem a questão do sigilo, são feitos por voluntários, né, que gostariam de dar apoio. Além disso, a gente tem as unidades básicas de saúde aqui na cidade, que podem iniciar o tratamento contra a depressão, ansiedade. E
o CAPS, né? Que Também. é a parte, que é o que a gente tem de mais especializado aqui, que conta com médico, enfermeiro, todos voltados, psicólogos, todos voltados para a área da saúde. E lembrar que, muito importante, que é porta aberta, né? Não precisa do encaminhamento da unidade de saúde. Pode ir lá direto. E lá você vai ter diversos terapias para ajudar na melhora do quadro. Muito bem. Em relação a esse caso aí, se houver realmente a emergência, obviamente que o atendimento será ofertado. Sim, com certeza. A gente chega, né? A gente tem todo um passo a passo para falar com esse paciente, tentar acalmá-lo, né? Às vezes, se por necessidade também chamar, se ele estiver ameaçando a vida dele ou de outras pessoas, a gente pode também contar com o apoio da Polícia Militar, Perfeito. né? Então, também sempre assegurando a nossa integridade física, né? E dos terceiros. Afastar curiosos, a imprensa, sempre porque às vezes pode acabar deixando ele um pouco mais nervoso, né? A gente sempre tenta definir um mediador, então alguém que vai conversar mais com esse paciente para tentar acalmá-lo, né? Ser alguém que ele possa confiar. E a gente se comunica diretamente com a vítima, evitando falar com terceiros, né? Então, assim, sempre tentando legitimizar os sentimentos dela e oferecendo ajuda, né? Ofertando para esse paciente, por exemplo, ir para um local mais seguro, seja a ambulância, né? Para a gente fazer os medicamentos e até mesmo encaminhar ele para um serviço adequado. O propósito sempre é salvar a vida, né, doutora? Sim, sempre. Muito bem. A gente falava em relação às chamadas ainda, só voltando um pouquinho aqui, para a pessoa ficar tranquila lá. Ligou para o SAMU, existe uma confirmação de que a equipe estará indo? Nesse momento, para que ela não precise acionar outro tipo de serviço. A pessoa vai ligar 192, né? Como eu já falei, vai cair lá em Cuiabá. Então, a nossa central é em Cuiabá. E ela vai passar por um regulador, né? E pelo médico que vai entender esse quadro. Às vezes vai dar manobras iniciais do que fazer com esse paciente. Então, é um engasgo. Então, aquele médico já vai ficar na linha lá com o paciente. Orientando Perfeito. ele o que deve ser feito, uma crise convulsiva, o que eu tenho que fazer, né? Então, esse médico vai estar na linha com ele e ao mesmo tempo, vai estar direcionando a nossa ambulância. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, aproveitando a sua presença aqui, doutora. Em relação a idosos, para a gente esclarecer o ouvinte que está nos acompanhando, que cuidados a gente precisa ter para evitar que haja problemas? A gente teve recentemente, inclusive, um caso de um idoso que ingeriu medicação junto com o leite, ou ingeriu o leite depois da medicação e não deveria ter feito. Acabou agravando o quadro dele. Que tipo de orientação é possível passar aqui pela emissora de rádio para as pessoas que nos ouvem nesse sentido? É importante ressaltar, né, que essas quedas em idosos, elas são muito preocupantes, né? Cerca de 25% dos idosos que têm alguma fratura de fêmur, eles acabam morrendo no primeiro ano. Então, é muito importante a gente evitar esses tipos de quedas, porque acaba trazendo diversas comorbidades, né? Então, sepse, pneumonia, esse paciente fica muito tempo acamado. E daí a gente tem algumas medidas para se evitar isso. Dentre eles, iluminação, então está sempre cuidado com a iluminação de casa, evitar ambientes escuros, evitar tapetes, sempre usar um calçado adequado, evitar armazenar coisas em locais altos, né? Muitos pacientes acabam caindo por... Tem que subir numa cadeira, num banquinho, numa escadinha para pegar alguma coisa. Não tem equilíbrio, tem uns que sobem até no telhado. Então, eita! Então, evitar fios espalhados, tapete antiderrapante no banheiro, umas barras de fixação seriam importantes também. Piso molhado, já atendemos alguns pacientes que caíram porque estavam lavando a área, ou com o sapato que não é adequado, ou caiu alguma coisa na cozinha, deixa para depois eu limpo, e acaba que escorrega lá e cai. Sempre fazer exames oftalmológicos todo ano, exames físicos. Também fazer exercício físico, né? Para fortalecer essa musculatura. Tomar cálcio, vitamina D, são vitaminas importantes, né? Que com o crescer da idade a gente tem aumento da osteoporose, né? Fragilidade, isso favorece as fraturas também. Evitar bebidas alcoólicas, né? E tomar uns remédios que às vezes causam sono durante o dia. Então, tá sempre em consulta lá com o seu médico do postinho. Seguir a orientação. Para ele avaliar esses medicamentos e o horário certinho da tomada.
E tem que seguir a orientação do médico também, né, doutora, Sim. em relação ao medicamento. Esse caso que eu falei do leite realmente nos deixou, assim, um pouco preocupados, né? Porque parece que houve um efeito por causa disso. A pessoa teve uma diarreia muito forte, acabou desidratando e ficou complicado o quadro. Entendi. Tem que obedecer o médico certinho, senão pode ocorrer esses tipos de caso, né? E em relação à chamada da equipe de socorristas, é importante que seja logo também, sempre que é possível, quando necessário. Sim. Quanto mais rápido a gente chegar, poder fazer esse atendimento, melhor para o paciente, né? A gente encaminha ele certinho para o devido lugar, para a UPA ou o regional aqui, que são porta aberta aqui para o SAMU. Perfeito. Como médica, a senhora está contente com a estrutura ofertada pelo SAMU para trabalhar aqui em Sorriso? Sim, a gente tem uma ambulância muito bem equipada, né? O que a gente precisa, a gente tem ali na nossa ambulância, tudo novinho, né? Como o SAMU é novo, então tá tudo novinho, tudo em perfeito estado, a gente sempre cuida para manter desse jeito. E que a população faça uso, então, com capricho e carinho desse serviço, né, doutora? Sim, estamos à disposição da população. Algo mais que a senhora queira dizer para a nossa comunidade? Não, acho que é isso. É importante ressaltar o SAMU, né? A gente trabalha para a população, né? Para a melhora da saúde de todos.